Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o clima do lado de lá segue mais gostoso do que nunca. Saiu um novo levantamento, uma nova pesquisa e dessa vez é muito pior do que uma simples desaprovação. Foram perguntar para o brasileiro se ele achava que o Lula deveria ser candidato. E quem dá destaque é esse até a Globo. Imagina o resultado. Aí quem também tá querendo pular do barquinho do Lula, numa entrevista para o UOL, é o senhor Kassab. Reinaldo Azevedo acusa o golpe, se joga no chão, já tá falando até de extremista de centro, ou seja, não pode discordar do Lula. A galera da esquerda também reclamando da Faria Lima, que eles tantos ajudaram, da imprensa golpista que já voltou, enfim, tem muita coisa pra gente comentar nesse tópico. Nosso companheiro Sidônio tá demais, viu? Aí depois, vamos falar de Jair Messias Bolsonaro e das manifestações do 16 de março. Tem umas coisas para mostrar para vocês, intrigantes. Coisa interessante mesmo, não é só a fala de Bolsonaro não. Nas últimas horas e nas redes sociais, apareceram umas postagens bem curiosas mesmo. O terceiro tópico é o mais importante do vídeo de hoje. Aproveitar que é domingo, vamos falar do senhor Donald Trump. Será notícia aí sobre o Trump, um novo desenho, um redesenho da ordem global. Segundo o Trump aí, ele tá com os planejamentos na cabeça e teve aí um discurso histórico do Vence, que foi ponto aí de análise, discussões na imprensa e tudo mais. E tem um problema extra que eu não vou falar o que é. Não posso nem dar pista. Vocês só vão entender quando a gente chegar lá. Eu espero que dê tempo pra comentar hoje, porque eu quero analisar mesmo a fundo esse discurso do Vance. Tenho a certeza que é aquele típico discurso que marca uma era, tipo o discurso do Orbán em 2014, né? Acho que vai dar assim muito... É a cara do que a gente pode esperar do governo Trump e até esperar para, quem sabe, o Brasil, América Latina, enfim. O último tema, acho que ele não vai comentar de jeito nenhum, mas vai mais coisa de Brasil. Vamos lá. Olha a nossa amiga Globo. Amiga não, né? Não vamos cair nessa lorota. Mas a Globo já tá ali, né? Dando aquela cutucadinha básica no painho, a coisa tá cada dia pior. Pesquisa IPEC, cresce percentual de brasileiros que acham que Lula não deveria se candidatar à reeleição. Aumento aconteceu também entre eleitores do petista na última eleição. E, gente, olha só, é uma matéria que não tem assinatura, tá? O Globo. O Globo não existe. Não é o Globo. Alguém que escreveu essa matéria? A Globo normalmente sempre tenta dar uma aliviada pro Lula. É padrão da Globo, em especial no subtítulo. Eu leio essa porcaria todos os dias. Você pode discordar de mim, vá lá e cheque com seus olhos. A Globo até o subtítulo tá dando destaque a algo que desgasta o Lula. A manchete é, olha, cresce o número de pessoas que Lula sequer deveria ser candidato. Que acham que Lula sequer deveria ser candidato. E o subtítulo é para mostrar que é um problema ainda maior, que mesmo em quem votou no Lula, não quer ele como candidato. É aquela manchete, subtítulo perfeito, você não precisa nem ler a matéria. Eu nem vou mostrar muito, porque acho que esses dois parágrafos resumem, porque são os dados. Como novo indicativo de queda da popularidade, o percentual de brasileiros que acham que Lula não deve ser candidato à reeleição subiu de 57% para 62%. 5 pontos percentuais que está acima de qualquer margem de erro. O dado faz parte de uma pesquisa do IPEC, divulgada neste sábado pelo colunista José Roberto Toledo, do UOL. De acordo com o levantamento, a taxa entre pessoas que votaram em Lula em 2022 e que acreditam que ele não deve concorrer, e aqui é um número ainda maior, 8% de aumento dentro da própria base do Lula. Dentro dos próprios eleitores do Lula, um aumento de 8%. Gente, essa rejeição não é qualquer coisinha. Aqui está muito mais próximo do que o Datafolha mostrou, aquela queda de 12 pontos, não foi 11 pontos. O que aconteceu com Lula de dezembro para cá não aconteceu de janeiro até dezembro. Obrigado, Sidônio. Estamos aqui mais um dia agradecendo ao senhor por todo o trabalho que você vem realizando. Ninguém nesse país trouxe tanto desgaste pro Lula como o Sidônio. Durma com essa. Aí como está o clima? Não há ruptura entre os donos do PIG de esquerda. De um lado, revolucionários e webcomunistas. Do outro, uma esquerda meio bolsonarista, que flerta aí com as piores coisas que existem, criam distrações para engajar o público e no fim se unem para atacar o governo Lula e defender interesses estrangeiros. Obviamente o Rudá
Tá falando mal da nossa tropa, né? A tropinha tá incomodando. Ai, o esquerda meio bolsonarista. Ô, velho, eu não tô aguentando mais isso, não. Mas vamos lá. O que o povo faz, né? Eu não sei, eu tô na dúvida. Estou na dúvida. Isso aqui aconteceu ou não? Se tiver algum jornalista aí, fact-checker da Folha, da Globo, vocês poderiam me falar se Bolsonaro deu ou não a moeda de 3i pro Sidônio, o craque da partida. Me descontraindo, né, nesse domingo. Eu adorei essa foto aqui. Eu vou salvar essa foto quando eu ver uma notícia boa, aquela notícia boa, né, mostrando aí um caos, alguma fala do Lula. Eu vou compartilhar com essa foto, pra deixar os petistas, né, assim, sem jeito. Mas continuando. Helena Chagas, petistona, né, já fez parte do governo a Dilma em 2014. É isso aí, gente. Precisa falar mais alguma coisa? 2026 já começou e me parece que o jogo está muito pesado. O establishment se movimenta para não deixar Lula ou alguém do PT se reeleger. Mas a nossa sorte é que esse pessoal sempre erra. Tá contando com a sorte, né? Tá bom. Aí ela compartilhando isso do Metrópolis. Dólar cai, bolsa sobe. Mercado comemora a queda de aprovação de Lula. Na esteira do que ela fala, vem Reinaldo Azevedo. Queda na avaliação de Lula, excita extrema-direita e extremistas de centro. Veja como são as coisas, né? Eu tenho certeza que todos vocês entendem o que é um extremista de centro. É aquele cara que ele odeia Bolsonaro, mas ele não apoia o Lula. Não é que ele odeia o Lula, ele só não apoia o Lula. Se você não apoia o Lula, você é extremista para o Reinaldo Azevedo. A galera é dodói desse jeito, né? Aí eles fazem um textão horroroso. E o resumo mesmo tá ali. A direita ficou excitada com os números, mas já tem de se preocupar com a batalha interna. Eufórico mesmo está o extremismo de centro, que pensa mais ou menos assim, ainda que desenvolva a tese com certa vergonha. Já que Bolsonaro está fora da disputa, que Lula saia também, virando a página da polarização. É claro que é uma burrice de desclassificados intelectuais e morais. Não é que estejam, obviamente, obrigados a gostar de Lula. Inaceitável é que igualem um democrata, ainda que reprovem seu governo, a um fascistoide golpista. Oh, meu Deus. Oh, Reinaldão. Pode anotar. Quando o Lula cair, esse cara aqui, a partir de 2028, ele vai mudar. Ele vai mudar. Ele vai voltar a ser um crítico do PT. Quando o PT sair do mainstream, quando não valer mais a pena mesmo defender o PT, você vai ver Reinaldão, que lado ele vai tomar. Vamos ver se ele vai continuar sendo petista. Aí aqui você tem um clássico exemplo de um extremista de centro, né? Na visão do Reinaldo Azevedo. Gilberto Kassab. Por conta do encontro com Bolsonaro, obviamente levanta 1001 burburinhos, atenção. Aí lá foram jornalistas atrás do Kassab para tentar tirar uma palavrinha dele. E ele acabou dando uns spoilers que eu acho que ele está muito mais passando uma mensagem para o Lula e para o establishment brasileiro do que, sei lá, talvez tenha um senso de verdade. Mas, primeiro essa parte aqui eu acho que é real. Kassab reitera críticas a Haddad e diz que fragilidade não é impor projetos. Aí ele reitera a crítica, ele faz Haddad, né? Ele fala que Haddad até aprovou umas coisas boas para o Brasil importantes, não sei o quê, mas diz que falta muito, que ele não tem conseguido. É um incapaz. Mas a parte interessante mesmo tá aqui, ó. O Kassab usou algumas palavras que é aquela típica fala que, no mínimo, encarece o passe do PSD antes de uma reforma ministerial, que vai acontecer agora depois do Carnaval. Então pode cobrar uma fatura maior do Lula. Como também pode falar, né? Ó, o PT não tá tão bom assim. E tentar fazer realmente o governo tremer, mas tremer como um todo. E já mirando aí os planos dele em 2026. Isso aqui realmente pode ser um dos planos do Kassab para 2026. Será que o Kassab realmente tá apostando que Lula já deu? Que é errado apostar no barco do PT? Pode. Eu sei que não é uma fala boa pro Lula, que tá ali, ó. Bolsonaro adotou pragmatismo e deixou divergências de lado. Apesar de negar o conteúdo da conversa, Kassab disse ficar muito feliz com a possibilidade de uma maior aproximação com Bolsonaro. Aí tá lá, né? Não foi discutido nada disso. Ele veio a São Paulo para o velório do falecimento da bispa, nos encontramos, tivemos uma conversa, mas em nenhum momento falamos sobre esses temas. Até porque essa é uma questão que está longe, as eleições são ano que vem, na hora de discutir eleições. Eu fico muito feliz
se houver essa aproximação mais intensa, porque ela indiretamente sempre existiu. Tarcísio, que é nosso líder no Estado, tem uma relação muito correta com ele, com muito reconhecimento. Olha agora, acho que quanto mais unido tiver esse time, melhores serão os resultados a favor de um projeto para o Brasil. Mas que projeto para o Brasil? Porque a gente sabe que é totalmente compatível unir o time Bolsonaro com o time de Lula. O Kassab vai jogar nos dois times ao mesmo tempo? Não sei. Então, assim, é aquela típica frase que pega todo mundo e fica se questionando o que o Kassab quer falar com isso. O Kassab tá dando uma cutucadinha básica no Lula, né? A observar. Será que ele já se decidiu sobre 2026? Não sei. Será que está cobrando um passe mais caro? Não sei. Eu sei que essa fala pro Lula, no momento atual, diante de uma crise, desaprovação, para enfrentar uma reforma ministerial, eu acho que o Lula não queria ouvir isso. Aí você vai juntando os caquinhos. Desconforto de Alckmin. Alckmin tem se mostrado triste. Os petistas graúdos atribuem essa tristeza à possível reforma ministerial. O Alckmin deve rodar na dança das cadeiras. Tem a possibilidade dele entregar o seu ministério pro Pachecão. E se for assim, Alckmin seria só o vice. E aí, companheiro, o Alckmin tá ali, né? Veja como são as coisas. Quem bateu essa foto? Quem bateu essa foto bateu por quê? E mandou pra turma do Metrópolis por quê? Qual é o interesse, né? Deitado por Lula, presidente do IBAMA se encontra com Alckmin. Após Lula dizer que IBAMA parece atuar contra o governo, o presidente do órgão se encontra fora da agenda com Alckmin, padaria. E o careca cabeludo é deputado, né? É suplente do PSD. Até sobre isso, a gente não comentou no outro dia. Veja só. Existe a chance real de Tabata Amaral ser ministra. E realmente faz sentido lógico. Quem explica ali é o próprio Gogadelha que publicou essa foto. A nomeação de Tabata tem sido cada vez mais defendida por auxiliares do Lula. Assessores do petista argumentam que se Tabata virar ministra, Lula poderá resolver 3 problemas de uma vez só em relação à reforma ministerial e à exploração de petróleo na foz do Amazonas. Se Tabata virar ministra, o atual presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, careca cabeludo, que é do PSB, seria chamado para assumir uma vaga de deputado federal. Agostinho é suplente da parlamentar na Câmara. Enfim, com a ida dele na Câmara, Lula poderia alocar o atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, no IBAMA, deixando a pasta livre para a Gleisi Hoffmann. A nomeação de Gleisi já dada como certa. Então você agrada o PSB, você mantém um ministério para eles, que tem até mais poder de entrega do que o do Alckmin. Você tira o cara cabeludo, coloca lá a Macedo, o petista não vai ficar triste, você traz a Gleisi, que é o que o Lula tá querendo, para organizar esse meio de campo, que a coisa tá boa, né? Com o Pedro Sidônio tá demais. Enfim, a única certeza ao ler tudo isso é que o Lula tá tentando colocar ordem na casa. E se o Lula tá tentando colocar ordem na casa é porque a coisa tá descontrolada. O galeiro tá em festa. Mas vamos lá. Aproveitando aí esse hype, né, que o Lula tá sofrendo desgaste, a turma chamou para manifestações. E aí, Bolsonaro comenta sobre isso. Eu quero começar primeiro com essa nota. Depois eu quero mostrar para tu um vídeo de Bolsonaro e umas coisas na rede social. Só para deixar aqui de reflexão e você tira suas próprias conclusões. Mas vê só. Bolsonaro decide ir a ato contra Lula em defesa da anistia. A priori, isso não é certeza, o próprio Bolsonaro vai falar isso. A ideia é ir na manifestação no Rio de Janeiro, não em São Paulo, para defender o projeto de lei da anistia do 8 de janeiro. A prioridade de Bolsonaro é a sua? Cara, você defende o que você quiser. O que é que o Bolsonaro disse? A previsão não é certeza, porque tenho que acertar com mais gente. Eu gostaria de ir no Rio de Janeiro, no dia 16. E a pauta lá seria anistia e as questões nacionais. Disse Bolsonaro para a coluna. Fala de Bolsonaro. Aí, segundo o Igor Gadelha, aqui eu já não sei. A opção de Bolsonaro pelo Rio e não por São Paulo se deve ao fato de que na capital paulista o ato é organizado pela Zambelli. Eu não sei se é organizado pela Zambelli. Eu sei que Bolsonaro falou o seguinte, ó, a previsão é no Rio, a pauta que Bolsonaro defende é anistia e algumas questões nacionais. Aí vamos lá. Bolsonaro participou de uma live, falou um monte de coisa,
E aí o Grilo colocou um recorte da fala de Bolsonaro. Então, sou católico, já li a Bíblia todinha quando estava na fronteira. E uma passagem agora para todos nós, que diz: por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Ninguém tem o país que nós temos, quer seja em biodiversidade, terras agricultáveis, água doce, belezas naturais, riquezas de minerais, clima aprazível e um povo altamente miscigenado. Até digo, né? A terra das mulheres mais bonitas do mundo é essa aqui que estão no Brasil. Por que não damos certo? O que falta? Conhecimento. Converse, em especial com aquele que pensa diferente de você. Dá para mudar o Brasil. Dá para votar corretamente. Dá para colaborar nesse movimento de rua que estão programados agora para 16 de março aqui no Brasil. Colabore, vá. Procure saber quem está organizando, quais são as pautas. Você não tem ninguém ali, né, esquisito que vá fazer da palavra. Né? Boas pautas. Eu devo estar no Rio de Janeiro. Vai ser o quê? Anistia. E as questões nacionais. Outros vão ser impeachment, outros vai ser outro assunto qualquer. Colabore, participe. Nós sempre colaboramos e participamos de forma bastante civilizada. Tanto é que a Conselho de 8 de Janeiro não é do nosso lado, aquilo foi quebrado antes do pessoal chegar ali perto. Você viu o que ele falou, né? Procura aí saber quem tá organizando, quem são as pautas. Senão o pessoal meio assim, né? Ele, vou pro Rio, anistia, questões nacionais. Vou botar de novo, porque você vai entender já, porque eu tô frisando isso. Só pra depois você não ficar assim, aqui no Brasil, colabore, vá. Procure saber quem está organizando, quais são as pautas. Você não tem ninguém ali, né, meio doido, esquisito que vá fazer da palavra. Né? Boas pautas. Eu devo estar no Rio de Janeiro. Vai ser o quê? Anistia. E as questões nacionais. Outros vão ser impeachment, outros vai ser outro assunto qualquer. Colabore, participe. Nós sempre colaboramos e participamos de forma bastante civilizada. Tanto é que a Conselho de 8 de Janeiro não é do nosso lado, aquilo foi quebrado antes do pessoal chegar ali perto. Com o conhecimento você muda o mundo. Alguém disse lá atrás, se não me engano, foi Arquimedes, né? Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio que eu movo o mundo. E eu repito, me dê 50% dos deputados, 50% dos senadores o ano que vem, que eu mudo o Brasil dentro das 4 linhas. Alguns acham que dá para fazer fora dela. Você pode, no primeiro momento, ganhar aplauso de todo mundo, mas no dia seguinte, como fica? Temos como mudar. Temos mais um exemplo aqui, Estados Unidos. Eleições, Donald Trump veio realmente melhor preparado? Sim. E para fazer o que tem que ser feito. E a área de democracia estão aí soprando no mundo todo. Tem gente no Brasil que estava aqui com o cajado na mão, fazendo barbaridade, já refluiu. Dá para resolver. E quem tem que resolver nossos problemas são nós mesmos. Não podemos jogar toalha. Não pense que não pode ficar pior, que pode ficar pior. Mas nós não queremos isso e temos força, junto com vocês, para mudarmos o destino da grande nação. Afaste aqueles caras que pensam só neles, né? A gente chama aqui do grandes estrategistas aqui, que eu sou a solução. Gente que vem desse lado muitas vezes, mas não tem uma experiência para levar avante esse grande projeto que é do Brasil. Sonho com o Brasil realmente à altura do nosso povo. E com boas parcerias do lado, como aí Donald Trump, entre tantos outros, pelo mundo todo. Vamos mudar o Brasil, acreditemos. Deus, pátria, família e liberdade. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Um abraço a todos. Peraí, né? Vai, fala, comenta. Já falou isso aí várias vezes. É porque eu fiz questão de frisar bastante, começar pelaquela matéria do Metrópolis. Que veja só, estava eu passando no Twitter ontem e vi ali meu amigo catinguento, Flávio Beal. Esse documento aqui é um documento oficial. Esse documento é datado de 29 de setembro de 2024. Ou seja, desde setembro do ano passado, o pessoal fez uma solicitação para ir para as ruas. Quem fez a solicitação foi o Guilherme Sampaio. E o Bel fala, para que não fiquem dúvidas, 16 de março, de volta às ruas, é um movimento organizado pelos ativistas. O protocolo foi feito por ativistas em setembro de 2024, certo, Guilherme Sampaio? Nenhum político ou ex-político será dono da rua e proibirá o povo de levar seus cartazes e faixas. Beleza. Aí, vamos ouvir o que o cara que está organizando, né, ele solicitou lá, São Paulo, Avenida Paulista, o que ele estava falando ontem, nas últimas horas, junto aqui ao grande Beal, que foi demitido lá do PSL já no primeiro ano, né, e junto ao Leonardo aqui também, outras pessoas. Vamos aqui ouvir, escuta, presta atenção. Como nas ruas não tem protocolo e a gente não tem aliança com os nas ruas, etc e tal, o Silas virou pra gente e falou assim: vocês não têm credencial para fazer segurança do Bolsonaro, o Bolsonaro vai pro Rio de Janeiro. Eu dei graças a Deus. Puta, ótimo, que maravilha! O Bolsonaro vai pro Rio.
Show de bola. Então, Que maravilha. como o protocolo e 4 vagas de caminhão, que é o máximo que eu posso protocolar dentro do meu protocolo, estão cheias, eles iam ficar muito fora da centralzinha que eles queriam. E como o meu Não, a protocolo... dinâmica dele não é a dinâmica que a gente quer. Então, ótimo. Dinâmica que a gente quer. Aí você vê o cara lá que tá nesse bate-papo, né? Ué, a pauta da manifestação é pela anistia, mas a anistia não iria passar através do apoio ao Alcolumbre no Congresso? E outra, claramente mudando a pauta da manifestação. A pauta é clara. Impeachment do Lula. Sempre esse cara querendo F, contudo, PQP. Aí o Fato News diz, né? E o impeachment também não passa pelo Congresso? Seu bocó. Qual problema vocês têm com a anistia? Tem que ter muito ódio no coração para ser contra a anistia de pessoas que seguem até hoje presas, longe da família, dos filhos, mas esse povo aí parece que não tá nem para isso. Aí você vê ali o seu Fabel dizendo, ó, bolsonarista idólatra não irá e não é bem-vindo em 16 de março. É uma parte da galera que pediu aí, solicitou as ruas. Aí o Petrópolis falou, ó, cuidado hoje aí, né, na Paulista, fica de olho aí, etc, tudo mais. Aí você também vê postagens como essa do Ítalo Marcinho, ó, a anistia do teu fiofó, seu frouxo FDP. Claramente uma crítica construtiva, né? Você xingar a mãe do cara de meretriz, né, falar o seu órgão que você faz cocô, é só uma crítica construtiva, né? Do jeito aí que nossos amigos intergalácticos adoram. A pauta é impeachment do Lula. A anistia não acontecerá através das manifestações, todo mundo sabe. Tá em choque de pedir para Lula sair por quê? Ah, para PQ, acho que rodou P, né? Aí a Tina Pimentel diz, ó, este é o nível da direita, não é contra Bolsonaro. São apenas críticas construtivas, não são ataques. Tô fora dessa manifestação, opinião dela. E aí, você vê ali, né, uma tia, usa a foto dela mesmo, uma pessoa real, colocou as iniciais do nome dela, e você vê que o pessoal tem memória, né? Olha quem voltou, o cara que ajudou a derrubar o Douglas Garcia, era o Edson Salomão, liderava o movimento conservador, o Centrão tocou o apito, a manifestação que estão organizando para o dia 16 tem pauta única, impeachment do Lula, mas os donos da cadelinha do sistema, mais uma crítica construtiva, isso não é um ataque a Bolsonaro, é uma crítica, mandou ele tumultuar colocando várias pautas. Ele vai tentar encaixar o fim da ficha limpa também? Lixo. Obviamente apenas uma crítica construtiva. E você vê que a postagem aqui, nosso grande Space Intergaláctico, urgente, sempre é urgente. Bolsonaro disse que irá participar das manifestações dia 16 no Rio e que a pauta será anistia. Aí tá lá, só fala do cara. Então assim, não vou falar pra você ir, deixar de ir, nem nada. Estou falando o seguinte, ó. Isso aqui são algumas coisas que rolam na rede social, acho que tem uma certa relevância. Principalmente essas postagens aqui, porque envolvem o cara que fez a solicitação, né, para colocar lá uns caminhões na Paulista, tudo mais. Então, só como o Bolsonaro falou, né, o conselho que ele deu, olha, vem aí, vem que vai discursar, vem que vai subir ali nos caminhões, fazer uma coisa ou outra, qual é a pauta. Eu acho que é importante. Só trazendo aqui a informação para vocês, você tirar essa conclusão. Não acho que essa turma no final do dia vai dominar a rua é muito grande, a avenida é gigantesca. Enfim, só aquela galera que você já conheceu de verões passados, né? Aí você vê aqui, né? Se a pauta for única, fora Lula, ok, iremos. Caso tenha algum nome Bolsonaro em pauta, não iremos, pois não somos palhaços do circo de ninguém. Ali, né? Acorda, Brasil. É isso mesmo. E não é, obviamente não é petista, né? Que é fora Lula, petista não é. Então, você vê postar, estão aí seguindo na rede social, claramente não são ataques, né? Apenas críticas construtivas. Uma reflexão aqui que eu acho que também é importante. Essa reflexão aqui, eu acho que ela se aplica nem só para manifestação nem nada, mas isso aqui se aplica para a eleição de 2026. Eleição de 2026. Pode ler isso aqui no contexto da eleição de 2026, da eleição de 2030, se você quiser. Tirar o Lula é fácil. Vencer uma eleição, por mais difícil que seja, é fácil. Comparado com um verdadeiro problema. Difícil será implementar uma agenda de prosperidade, sobrepondo-se à agenda ambientalista que enfiaram no rabicó do Brasil. Aqui é pro lado que o Márcio puxa. Ele fala,
Bacia Amazônica é rica em tudo: potencial hidrelétrico, petróleo, gás, minério de ferro, bauxita, manganês, cobre, níquel, cromo, cassiterita, zinco, zirconita, alumínio, ouro, fósforo e potássio, além de muita terra cultivável. No século XV, trocaram por espelhinhos. Agora, no século XXI, querem trocar por créditos de carbono. E assim vão levando os brasileiros no bico do corvo. É o que eu digo, assim, espero que o pessoal, né, independente de qualquer coisa, né, eleição tá vindo aí, tomem as suas posições, mas lembrem disso em 2026, de ter um compromisso com o Brasil, com a agenda de prosperidade, uma agenda propositiva, realmente um verdadeiro projeto nacional, um projeto de nação, com início, meio e fim, que não seja só a gritaria. Tirar o Lula, beleza, é importante, e o Lula vai sair, ele não vai ficar para sempre, ele vai sair. Se eu não sair agora, por impeachment, ele vai sair em 1º de janeiro de 2027. Ele vai sair. Quando a direita voltar, aí vai ser um grande desafio. E um dos pontos para vencer esse desafio é obter uma ampla maioria no Congresso. Espero que as pessoas também lembrem disso. Uma coisa que eu quero trazer aqui também, só para deixar de reflexão, que acho que tem a ver até com a anistia e tudo mais. Curiosamente, George Washington, o cara, não é que ele entrou num prédio público, pegou um batom, escreveu na estátua. É o cara que tentou colocar um artefato explosivo no caminhão-tanque lá no aeroporto, que poderia deixar inúmeras pessoas vitimadas. Pois esse rapaz, ele foi condenado, eu vou usar a palavra apenas, porque eu vou fazer em comparação à turma do de 8 de janeiro. Ele foi condenado apenas a 9 anos e 8 meses de prisão, basicamente metade da pena do 8 de janeiro. E ele já foi para o regime semiaberto, não, me perdoa, para o regime aberto. Enfim, né? Reflita aí sobre isso também, tire as suas conclusões. E vamos lá. Tem muita coisa pra gente falar agora. Coisas interessantes e curiosas. A começar isso aqui só pra falar pra vocês, né? Vocês também podem tirar as conclusões de vocês. Bolsonaristas e trumpistas somam forças e fabricam escândalo contra Lula e Biden. Sem provas, aliados dizem que a agência dos Estados Unidos interferiu na eleição de 2022 e dão pontapé em cooperação internacional da direita. Tá bom. Bolsonaristas e trumpistas vêm unindo esforços nas últimas semanas na fabricação de um escândalo que tem como alvo Lula e Biden e eleições de 2022. Sem provas, eles afirmam que a USAID, tá na mira do Trump, financiou a vitória de Lula. Assim, eu não vi ninguém falar isso. Que a USAID financiou a vitória do Lula. Eu não vi. Talvez a Folha de São Paulo viu. Quando você pega essa matéria, lê na íntegra, ela fala, não, ali o Mike Benz denunciou que a USAID financiou aí uns grupos a favor de censura. Aí eu fiquei naquela, falei, então quer dizer que não é financiou o Lula, assim, teria colocado dinheiro no Brasil em grupos e esses grupos poderiam ter interferido no debate público. Não sei que a Folha de São Paulo está incomodada com isso. Tá falando aí, ó, pessoal, aí nas últimas semanas, rapaz, tá demais, isso é ruim, não é bacana. A festa da democracia não funciona desse jeito. Mas beleza. Essa semana aí foi bem movimentada no mundo inteiro mesmo, principalmente pelas declarações do Trump. Você vê que ele fala, Trump disse que a Rússia deveria retornar ao G7. O G7 no passado era o G8, deixou de ser em 2014 quando a Rússia lá tomou parte da Crimeia. Mas tá ali, ó, Trump disse na reunião aí que queria que a Rússia retornasse ao G7, afirmando que foi um erro Moscou ter sido expulsa. Eu adoraria tê-los de volta, acho que foi um erro expulsá-los. Olha, não é uma questão de gostar ou não da Rússia, foi o G8. Eu disse, o que vocês estão fazendo? Tudo o que vocês estão falando é sobre a Rússia e eles deveriam estar sentados à mesa. Acho que Putin adoraria estar de volta. O Jamil Chat depois comenta sobre isso e muito mais, porque você tem que olhar essa declaração do Trump, né, em uma coisa mais ampla. Você não pode ser um intergaláctico maluco que vai olhar para aquela frase e falar, olha lá, pronto, o Trump é duguinista, olha lá, olha, o Trump é amigo do Putin. Eu acho que a coisa não é tão simples assim, né? E aí o Jamil Chat ele faz uma matéria até bem completinha. Trump propõe cúpula com Xi e Putin para redesenhar a ordem global. Enfim, Trump quer conversar com os dois.
descartando qualquer envolvimento de órgãos internacionais, da ONU ou de blocos como o G20, ou seja, Trump está desvalidando todos esses organismos multilaterais, falando, cara, você não tem poder de nada, você não tem poder de nada, quem tem poder somos nós, meio que ele valida isso daí, e eu que vou resolver. O americano afirmou que sua ideia é que os líderes das 3 potências entrem num pacto para reduzir os gastos em ferramentas, principalmente nucleares, e que fique estabelecido um novo entendimento geopolítico entre eles. Aí para e pensa o seguinte, da mesma forma que o pessoal fala do complexo industrial da censura, que seria operado pelo Deep State americano, que até censura o Trump, os opositores do Trump perseguem o Trump, o Deep State americano, que persegue o Trump, persegue a direita e no mundo inteiro, igual dar um golpe de Estado, eles sempre foram muito associados a essa questão, né, desse complexo militar. Então, a partir do momento que o Trump entra na discussão com isso daqui, não é que o Trump ele só está visando resolver, vou ali resolver um conflito na Europa, vou tentar resolver ali a questão do Pacífico. O Trump não é bobo. Ele sabe que isso daqui, na verdade, alija todo o movimento globalista. Como todo. Inclusive o doméstico. No quintal dele, na casa dele. Ele fala, peraí, vamos enfraquecer minha galera, vamos enfraquecer minha turma. Diplomatas e analistas apontaram que, se concretizada, a iniciativa poderia ser comparada às reuniões que ocorreram nos últimos meses da Segunda Guerra, lá em Alta e Potsdam, quando líderes de ideologias opostas se encontraram para desenhar a ordem mundial que acabou prevalecendo na segunda metade do século XX. Nesta sexta, o que pode ser o primeiro passo desse esforço vai ocorrer na Alemanha. Tá todo mundo esperando. E a gente vai ver esse discurso. O encontro entre o Vance e autoridades ucranianas e russas é a aposta para destravar um impasse que já dura mais de 10 anos entre os dois vizinhos, onde fica a fronteira entre o Ocidente e Moscou. Mas ao falar sobre seus planos para a Ucrânia, Trump insistiu que o país europeu não poderia nem fazer parte da OTAN, nem pensar em recuperar todas as suas fronteiras. Questionado sobre o que Putin tem de ceder, o Trump desconversou. Sua proposta caiu como um cataclisma entre diplomatas europeus, visivelmente pegos de surpresa por uma virada de 180 graus na posição dos Estados Unidos em relação ao conflito em Kiev. Aí tem uma galera, até no Brasil, tava lá tomando Spotnik, os liberais, o Rodrigo Silva no Twitter, meu Deus, que absurdo, e tudo mais. Vem cá, gente, eu fico às vezes me perguntando, o pessoal quer o quê? Que o Trump vá lá, fale assim, americanos, vamos gastar mais dinheiro, vamos lutar uma batalha que não é nossa lá, porque se a gente não parar aqui, esse país vai continuar se expandindo, vai tomar toda a Europa, blá, 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 vamos gastar um monte de dinheiro, vamos lá, vamos entregar nossas vidas. Será que a galera que tá reclamando tá disposta a ir lá por fronte? Se arriscar? Não voltar vivo? Às vezes voltar sem uma perna, sem um braço, etc. O cara quer resolver, irmão. Resolver. Gente, esse discurso lacrador, bababá, é só lacrador. Só lacrador. Você tá vendo assim, cada ação do Trump, para além de qualquer coisa assim, lavou minha alma, que eu acho uma idiotice. Cara, ele tá tentando trazer soluções reais e concretas para problemas. Problema, cara, eu vou resolver porque isso é um problema. Isso tá afetando o mundo inteiro. Não só o custo de vida, como próprias questões geopolíticas. E financiando grupos no final do dia. Tá financiando grupos que eu acho que não estão, por exemplo, a favor da liberdade. E eu acho que o Vance vai deixar isso bem claro no discurso dele. Para Paris e Berlim, ou seja, Macron deve ser conservador, né? Macron é super conservador, ou é globalista. E Berlim também é super conservadora. A proposta é vista como ameaça de marginalização dos europeus no cenário internacional. Tradução. Trump está escanteando os globalistas. Quem é que escreveu essa matéria? Jamil Chad. Porta-voz extraoficial da ONU contra o Brasil. E você vê que ele nem consegue despejar toda a raiva dele, né? Mas ele tá pendendo pra falar que o Trump é malvadão. Nas diferentes capitais do velho continente, reuniões de emergência foram realizadas para tentar entender como vai ser o futuro da relação Estados Unidos e Europa. Um dos elementos centrais foi a repercussão da declaração de Trump, que nesta quinta afirmou que o conflito começou justamente por conta das intenções de Kiev se unir à OTAN. O plano de Trump inclui retomar a participação da Rússia no G7, ao que foi encerrado em 2014, após a anexação da Crimeia. O passo seguinte seria uma cúpula entre ele, o Putin e o Xi. Isso, porém, seria quando as coisas se acalmarem. E aí depois ele fala, todos nós estamos gastando muito dinheiro que poderíamos estar gastando em outras coisas que são, na verdade, esperamos, muito mais produtivas. E eu realmente acho que né? Conflito não serve para nada. Aí
Tá, tô me esperando, né? E o Vance, hein? O que o Vance vai fazer? Uma coisa que eu terminei me perguntando, depois de ver o discurso do Vance, era, cara, quem é o Vance brasileiro? Será que tem um Vance no Brasil? Será que existe um Vance no Brasil? O pessoal está se esguelando aí pela questão da presidência, né? Que vale qualquer um, menos Bolsonaro. E um vice, né? Um vice que você fala, vai lá, mano. Vai que eu confio em tu. Vai que é capaz de tu falar melhor do que eu. O Vance manda bem, viu? Você não viu o discurso dele. Eu podia ficar aqui só na matéria, na repercussão do que isso na imprensa, mas tem no discurso original transcrito, a gente vai olhar ele, mas só para mostrar, né? Olha como o Estadão noticiou. Vice de Trump ignora conflito e indica apoio à direita radical ao discussão em cúpula sobre a Ucrânia. Por essa manchete, vindo do Estadão, que tu conhece muito bem, chorando, aí está apoiando a direita radical, os bolsonaristas europeus. Acho que esse discurso foi bom, né? O primeiro parágrafo foi assim, ó. O Vance afirmou que a maior ameaça à segurança mundial, cara, não é esse conflito. Rússia ou com a comunada, mas a supressão da liberdade de expressão. Esse é o maior problema do mundo hoje. Em uma crítica às medidas adotadas pelos europeus para conter a disseminação de discurso de ódio nas redes sociais. E lá vai o Vance e deu um baita de um enquadro. O The Spectator coloca ali, né? Leia, discurso completo de J.D. Vance sobre a queda da Europa. Aí ele começa. Boa noite, senhoras e senhores. Vamos bater aqui um papo, ouvir umas verdades duras. Uma das coisas sobre as quais eu queria falar hoje, é claro, um dos valores que a gente compartilha. Ou deveria, né? Mundo ocidental, Europa, Estados Unidos, é que acho que vocês esqueceram. Aí ele fala, né? O time está de volta à Alemanha, blá blá blá, enfim. Agora, de todos os nossos países, para todos nós que tivemos a sorte de receber poder político de nossos respectivos povos, usá-los sabiamente para melhorar suas vidas. Que parece que os políticos esqueceram disso, né? Que deveriam melhorar a vida do povo. Nós nos reunimos nesta conferência, é claro, para discutir segurança. E, normalmente, queremos dizer ameaça à nossa segurança externa. Né? Normalmente, quando falo segurança. Vejo muitos grandes líderes militares reunidos aqui hoje, mas, enquanto o governo Trump está muito preocupado com a segurança europeia e acredita que podemos chegar a um acordo razoável entre a Rússia e a Ucrânia, e também, olha isso aqui, acreditamos que é importante nos próximos anos que a Europa se apresente em grande estilo para prover sua própria defesa. Tradução. Deixa eu te falar uma coisinha aqui, campeão. Tu vai ter que enfiar dinheiro na tua defesa, sabe? Tu vai ter que enfiar dinheiro na OTAN. Eu não vou ficar aqui pagando a tua segurança privada, sabe? Então assim, tu vai ter que colocar o teu orçamento. Não vai ser eu que vou bancar os conflitos no teu continente. Sinto lhe dizer, né? Imagina como foi a recepção disso na Europa, que vive uma crise econômica, diversos países enfrentando déficits gigantescos, processos de desindustrialização, e o Trump fala, né? Então tu vai ter que pagar, viu? O cara já desarmou todo mundo. Porque o cara vai reclamar? Peraí, você tá reclamando? Eu tô aqui vindo pra resolver o problema. Tu tá reclamando? Então eu vou fazer assim. Eu não vou resolver teu problema, como eu vou cortar o dinheiro e agora tu se vira. Eu vou embora. Tu vai lá e se vira. Então assim, eu tô aqui só te lembrando quem é que manda, viu? Eu tô aqui só na boa, na boaça. Tô vendo aqui vários líderes militares. Só pra lembrar quem manda. Quem tem o dinheiro. Quem tem o poder. Aí ele continua. Eu já gostei do Vance. O cara já começou assim. Tá bem, né? E também, fala pra vocês que a ameaça que mais me preocupa em relação à Europa não é a Rússia. Não é a comunada. Não é nenhum outro ator externo. A gente resolve. Eu fiquei impressionado que um ex-comissário europeu, depois, o que mais me preocupa é a ameaça interna, o recuo da Europa e alguns seus valores fundamentais, valores comparados com os Estados Unidos. Eu fiquei impressionado com um ex-comissário europeu, foi à televisão recentemente, e pareceu encantado que o governo romeno tinha acabado de anular uma eleição inteira. Ele alertou que se as coisas não saíssem como planejado, a mesma coisa poderia acontecer na Alemanha. Sim, tribunais decidindo quem pode ser eleito e quem não pode. Teve até uma discussão recente, né, no caso da Zambelli, falando, cara, como é que vão caçar o mandato da Zambelli? Vão caçar a vontade popular?
Agora, essas declarações arrogantes são chocantes para os ouvidos americanos. Por anos, nos disseram que tudo o que financiamos e apoiamos em nome de nossos valores democráticos compartilhados, tudo, desde nossa política na Ucrânia até a censura digital, é anunciado como uma defesa da democracia. Mas quando vemos tribunais europeus cancelando eleições e altos funcionários ameaçando cancelar outras, devemos nos perguntar se estamos nos mantendo em um padrão apropriadamente alto. E eu digo nós mesmos, porque acredito fundamentalmente que estamos no mesmo time. Precisamos fazer mais do que falar sobre valores democráticos, a gente precisa vivê-los. Agora, na memória viva de muitos de vocês nesta sala, a Guerra Fria posicionou os defensores da democracia contra forças muito mais tirânicas neste continente. E considere o lado naquela luta que censurou dissidentes, que fechou igrejas, que cancelou eleições. Eles eram os mocinhos? Certamente não. Então, assim, né? Ele está trazendo exemplos de coisas que estão sendo feitas agora. Ó, aquela galera não era mocinha, viu? Ó, vocês aí, meu irmão. Tô de olho aí, viu? Macron. E graças a Deus, eles perderam. Eles perderam porque não valorizam nem respeitaram todas as bênçãos extraordinárias da liberdade. A liberdade de surpreender, de cometer erros, inventar, de construir. Acontece que você não pode impor inovação e criatividade, assim como não pode forçar as pessoas a pensar, sentir ou acreditar. E acreditamos que essas coisas certamente estão conectadas. Infelizmente, quando eu olho para a Europa hoje, rapaz, às vezes não fica tão claro não o que aconteceu com algum dos vencedores. Eu fico na dúvida, será que realmente venceu o lado certo? Tô na dúvida, viu? Eu não sei o que aconteceu com vocês. Olho para Bruxelas, aí tá falando do coração da União Europeia, nesse bloco supranacional, onde os comissários da Comissão Europeia alertaram os cidadãos de que pretendem fechar mídias sociais durante períodos de agitação civil. Eu já vi algo similar na América Latina. Um país grande, que falta ordem e progresso, coisas similares. Enfim, podem fechar as redes sociais no momento em que identificarem o que julgarem ser conteúdo de ódio. Eu já vi isso. Ou para este mesmo país, onde a polícia realizou batidas contra cidadãos suspeitos de postar comentários antifeministas online como parte do combate à misoginia na internet. Já pensou se o Trump abraça essa causa na América Latina, na América do Sul? E talvez o mais preocupante, olho para nossos queridos amigos, o Reino Unido, onde o retrocesso dos direitos de consciência colocou as liberdades básicas dos britânicos religiosos em particular na mira. Há pouco mais de 2 anos, o governo britânico acusou Adam Smith Connor, um fisioterapeuta de 51 anos e veterano do exército, de crime hediondo de ficar a 50 metros de uma clínica de Meu Corpo, Minhas Regras, e olha só, ele orou silenciosamente, assim, ó. Em silêncio. Ah, bandido! Por 3 minutos. Sem obstruir ninguém, sem interagir com ninguém, apenas em silêncio. 3 minutos assim, ó. Depois que a polícia britânica o viu e exigiu saber pelo que ele estava orando, ele respondeu simplesmente que era em nome do seu filho, ainda não nascido. Ele e sua ex-namorada fizeram Meu Corpo, Minhas Regras anos antes. Agora os policiais não se comoveram. Adam foi considerado culpado de violar a nova lei de zonas de amortecimento do governo, que criminaliza orações silenciosas e outras ações que podem influenciar a decisão de uma pessoa a 200 metros de uma clínica. Ele foi sentenciado a pagar milhares de libras em custas judiciais à promotoria, porque estava orando em silêncio, sem obstruir, sem falar com ninguém. Agora eu poderia dizer que isso foi um acaso. Um exemplo único e louco de uma lei mal escrita, sendo promulgada contra uma única pessoa, mas não. Em outubro passado, apenas alguns meses, o governo escocês começou a distribuir cartas aos cidadãos cujas casas ficavam dentro das chamadas zonas de acesso seguro, alertando que, ó só, você aí que está em sua casa, de janela fechada, jantando miojo com salsicha, se você, antes do miojo com salsicha, juntar os braços e começar a orar, ó, você pode estar violando a lei. Você pode estar violando a lei. Ah, não quero saber. Naturalmente, o governo pediu aos leitores que denunciassem quaisquer concidadãos suspeitos de crime de pensamento na Grã-Bretanha e em toda a Europa. A liberdade de expressão teme estar em retirada aí no interesse da comédia, meus amigos, mas também no interesse da verdade. Admito, às vezes, as vozes mais altas pela censura
não vierem de dentro da Europa, mas de dentro do meu próprio país. Onde a administração anterior, o Biden, ameaçou e intimou as empresas de mídia social para censurar a chamada desinformação. Desinformação como, por exemplo, a ideia de que vai ter seu laboratório, né? Nosso próprio governo encorajou empresas privadas a silenciar pessoas que ousaram dizer o que acabou sendo uma verdade óbvia. Então, venho aqui hoje, não apenas com observação, mas com oferta. E assim como o governo Biden parecia desesperado para silenciar as pessoas por falarem o que pensam, o governo Trump fará precisamente o oposto. E eu acho que a gente pode trabalhar nisso, não espero. Em Washington, há um novo xerife na cidade. Sob a liderança do Trump, podemos discordar de suas opiniões, mas lutaremos para defender o seu direito de oferecê-las na praça pública. Agora estamos no ponto, é claro, em que a situação ficou tão ruim, em dezembro, a Romênia cancelou diretamente os resultados de uma eleição presidencial com base nas suspeitas frágeis de uma agência de inteligência e na enorme pressão de seus vizinhos continentais. Agora, pelo que eu entendi, o argumento era que a desinformação russa havia infectado as eleições romenas. Eu pediria aos meus amigos europeus que tivessem alguma perspectiva. Você pode acreditar que é errado a Rússia comprar anúncios de mídia social para influenciar suas eleições. Nós certamente acreditamos. Você pode condená-lo no cenário mundial até, mas se a tua democracia ela pode ser destruída com algumas centenas de milhares de dólares de publicidade digital de um país estrangeiro, ela não é forte para começar, né? Tá meio fraca. Claramente, o Vance é um dugnista. Ele está relativizando a desinformação russa. Ele não fala que isso é o maior problema do mundo, né? Ah, esse dugnista, né? É capaz. Não duvide dos intergalácticos brasileiros de mandar essa. Agora, a boa notícia é que eu acho que as suas democracias são substancialmente menos frágeis do que muitas pessoas aparentemente temem. E eu realmente acredito que permitir que os nossos cidadãos falem o que pensam os tornará ainda mais fortes. O que, é claro, nos traz de volta a Munique, onde os organizadores desta mesma conferência proibiram legisladores representando partidos populistas, tanto da esquerda quanto da direita, de participar dessas conversas. Mas, quando os líderes políticos representam um eleitorado importante, cabe a nós, pelo menos, participar do diálogo com eles. Mas veja só, né? O Vance vai numa reunião em Munique, onde só tinha extremistas de centro. Os extremistas de centro não permitiram nem a esquerda participar. O que é que está acontecendo com a linda Europa? Assim, para mim é inegável. Olhando as movimentações do Trump, tanto em relação a questões que envolvem liberdade de expressão, como está aqui, como a própria questão de tarifas como um todo, né? Ele não está olhando só para, cara, eu quero que melhorar a vida do americano. Ele entendeu que a vida do americano passa por enfraquecer o movimento globalista. Que o que a direita chama do movimento globalista, nesse deep state, a turma dos Soros, a turma da BlackRock, toda essa turma aí que adora uma censura para chamar de sua, a ONU, a OMS, e fala, cara, vocês são um problema. Vocês são um problema. Porque no final do dia você vê que realmente é uma galera, é o verdadeiro gabinete do ódio. Você vê que eles estão totalmente assim conectados entre si. É um grande conluio internacional que só é democracia quando eles estão no poder. Só. Até quando, como o cara tá colocando, cara, até quando é a esquerda, vocês não deixam entrar? O que é que vocês se tornaram? Mas enfim, né? Quando os líderes políticos representam um eleitorado importante, cabe a nós, pelo menos, participar do diálogo com eles. Que acho que é uma crítica que no Brasil cairia muito bem. Assim, gente, o Bolsonaro é proibido no Brasil. Não pode existir. Toda vez que tem algum grande evento, alguma grande discussão, tem espaço para todos os espectros políticos, né? Com exceção à direita. Tô brincando, né? Com o espectro, porque na verdade são todas pessoas que pensam igualzinho. Agora, para muitos de nós, do outro lado do Atlântico, parece cada vez mais que há velhos interesses arraigados se escondendo atrás de palavras feias da era soviética, como desinformação, e a outra é... Porque tem dois conceitos diferentes. Um é disinformation, outro é misinformation, outra é informação imprecisa. Que simplesmente não gosta da ideia de que alguém com ponto de vista alternativo possa expressar uma opinião diferente, ou Deus nos livre, votar de forma diferente, ou pior ainda, vencer a eleição. Tipo assim, Bolsonaro não pode vencer de jeito nenhum. Agora,
Esta é uma conferência de segurança e tenho certeza que todos vocês vieram aqui preparados para falar sobre como exatamente pretende aumentar os gastos com defesa nos próximos anos, de acordo com a nova meta, né? Óbvio que vocês vieram para isso, né? Vieram aqui para falar, não, a gente vai gastar, a gente não vai precisar mais do dia de vocês, não. Isso é ótimo, porque como o Trump deixou bem claro, ele acredita que nossos amigos europeus devem desempenhar um papel maior no futuro do continente, né? Não achamos que você ouça esse termo compartilhamento de fardos, mas achamos que uma parte importante está em uma aliança compartilhada que os europeus intensifiquem enquanto a América se concentra em áreas do mundo que estão em grande perigo, né? Então, se você toma conta da causa de você, toma conta de outros locais. Vamos acertar desse jeito? Vocês conseguem ver um vice-presidente brasileiro? Imagina o Brasil com poder real de negociação. Você consegue imaginar, gente, quem que faria esse papel no Brasil? Assim, você consegue sentir que Trump deita assim a cabeça no travesseiro e fala, cara, eu tô de boa, o Vance vai resolver. No Brasil, agora, que você tem o cavalo premiado, que é Bolsonaro, o líder mais popular de todos, a galera quer destruir o cara. Quem dirá a possibilidade de ter um vice como esse? Dá inveja essas coisas, viu? Ai, o que pareceu um pouco menos claro para mim, e certamente acho que para muitos cidadãos da Europa, é o que exatamente vocês estão se defendendo. Qual é a visão positiva que anima esse pacto de segurança compartilhada que todos nós acreditamos ser tão importante? Vocês estão se defendendo de quê mesmo aí? Conta aí pra mim. Qual é a briga de vocês? Eu acredito profundamente que não há segurança se você tem medo das vozes, das opiniões e da consciência que guiam o seu próprio povo. Como é que você pode querer combater o inimigo externo se você não aceita a diferença dentro do seu próprio país? Se você está correndo com medo de seus próprios eleitores, não há nada que a América possa fazer por você. Nem nesse caso há algo que você possa fazer pelo povo americano que me elegeu e elegeu Trump. Você precisa de mandatos democráticos para realizar qualquer coisa de valor nos próximos anos. Tradução, olha só. Se vocês não começarem a levar a sério essa prática de democracia e tudo mais, mesmo para valer, não acabar com esse papinho mole de extrema direita e os istas da vida, cara, a gente não vai ser amigo. Vocês querem isso? Eu acho que o europeu, no presente momento, com a crise que está vivendo, eu acho que essa fala vai ecoar no coração deles. Se você vai desfrutar de economias competitivas, se você vai desfrutar de energia acessível, cadeias de suprimentos seguras, então você precisa de mandatos para governar porque você tem de fazer escolhas difíceis para desfrutar de todas essas coisas. Se você quer ter acesso, sabe, a tudo isso, cara, tá no time que tá ganhando, tu vai ter que mudar, viu? E todos os desafios urgentes passam pela crise de migração em massa. Aí ele relembra, ó, nenhum eleitor neste continente foi às urnas para abrir comportas para milhões de imigrantes. Mas você sabe no que eles votaram? No Brexit. Concordando e discordando, votaram a favor. E cada vez mais em toda a Europa, eles estão votando em líderes políticos que prometem acabar com a migração descontrolada. Não é acabar com a migração descontrolada. Acredito que dispensar as pessoas, dispensar suas preocupações, ou pior ainda, fechar a mídia, fechar as eleições ou excluir as pessoas do processo político não protege nada, né? Ah, tá inelegível, não pode disputar as eleições. Oh, isso não é bom, viu? Isso não é bom. Será que esse pensamento será aplicado no Brasil? Não sei. Vamos ver, né? Se a democracia americana pôde sobreviver a 10 anos de repressão da Greta, vocês podem aturar alguns meses do Elon Musk. Acho que também pode ser um recado para os brasileiros. É vocês aí que estão reclamando do Elon Musk. Aguenta aí, pô. A gente aguenta aí o Boca de Nescau, que vem direto aqui encher o saco. Relaxa aí, pô. Relaxa. Relaxa e fique quieto. E para terminar, abrace o que o seu povo lhe diz, mesmo quando é surpreendente, mesmo quando você não concorda. No Brasil, eles querem recivilizar, né? Porque parece que o povo não sabe das coisas. E se você fizer isso, você pode encarar o futuro com certeza e confiança, sabendo que a nação está atrás de cada um de vocês. E isso, para mim, é a grande mágica da democracia. Não está nesses prédios de pedra ou lindos hotéis. Olha agora.
Não está nem mesmo nas grandes instituições que construímos juntos com uma sociedade compartilhada. As tais instituições sagradas, elas não são tão sagradas assim, né? Ah, se Júnior escuta isso, a nossa democracia brasileira. Cara, tu já imaginou esse discurso sendo feito em solo brasileiro? Eu ia dar muita risada. Acreditar na democracia é entender que cada um dos nossos cidadãos tem sabedoria e tem uma voz. Como o Papa João Paulo II, na minha opinião, um dos mais extraordinários campeões da democracia neste continente ou qualquer outro, disse uma vez: não tenhais medo. Essa frase é engraçada. Não tenhais medo. Até já vi Bolsonaro balançando a camisa com essa frase. Ah, deixa eu ver se você acha que é foto de Bolsonaro. Eu ainda vou falar do outro assunto, vai ficar longo, mas deixa eu ver se você acha que o não tenhas medo, essa é clássica. Não tenhas medo. Deixa eu ver se eu acho. Não tenhais medo. Deixa eu ver aqui. Espaço. Bolsonaro. Deixa eu ver se acha aqui. Já apareceu um vídeo da Dado Bolsonaro. Ah, já achei, velho. Já achei. Olha só. Mas, rapaz. O mito cria, o invejoso copia. Ó, não tenhas medo. Tá na vanguarda, hein, Bolsonaro? Tá na vanguarda. Essa camisa na época feita pelo Romanini. Salve Roma. Salve, salve. Ah, não tenhas medo. Não devemos ter medo do nosso povo, mesmo quando eles expressam opiniões que discordem de sua liderança. Gente, ele tá fazendo esse discurso para toda a Europa. Eu acho que isso daqui é um indicativo de como o Trump ele deve lidar com sua política externa. O texto é longo, eu fiz questão de trazer, né? Na verdade, não o texto, não, o discurso do Vance. Trazer em texto para a gente poder fazer algumas pontuações, passar as minhas impressões. Vamos ver, né? O que é que vai ser aí do mundo. Como é que as coisas vão se desdobrar nos próximos meses. Mas é animador. É animador. Eu mantenho meus pés no chão, né? Não vou ficar iludindo ninguém. Mas não tem como não ser animador uma coisa dessa. E você vê, pô, no tom de discurso, aquele sarcasmozinho, aquela ironia, sabe? Não precisa ser um negócio de contundente, de gritaria, dedo na cara, né? Não, eu tenho certeza que vocês estão aqui, né, pra falar como vocês vão botar o dinheiro de vocês pra resolver o problema de vocês. Tenho certeza disso? Óbvio que não. Ele não tem certeza de nada. Ele tá jogando pra torcida, né? Com jeitinho. Cara, esse Vance é muito preparado. Tava lendo as coisas dele, né? Recomendo a vocês. Depois procurem assim, ó. J.D. Vance, né? J.D. Vance, pós-liberalismo. Coloca aí e vai ler algumas coisas. Ele se baseia muito na doutrina social da Igreja Católica, o Vance. Ele não é um comunista, né? Não é porque ele não é liberal que ele é um comunista. As pessoas não entendem isso. Dê uma olhada depois. A gente já comentou lá no pós-eleição. Acho que vocês vão achar isso daí bem interessante. Mas vamos continuar. Olha o nosso Brasil. JBS compra a Granja Mantiqueira, a maior produtora de ovos do Brasil. E aí o governo Lula anunciou uma norma para obrigar a data de validade no ovo. Resumo da ópera. Os pequenos se ferram e os grandes que absorvem o fácil custo abancanham mais fatia de mercado surreal. Bom, eu não entendi. Às vezes você pode não entender. Tá, não entendi muito bem. Por que os pequenos vão se dar mal? O que é que tem a ver isso, todo esse processo? Bom, vamos olhar uma imagem. Atenção! O governo Lula determina que a partir de março, ovos deverão ter carimbo obrigatório com data de validade na casca. Rapaz, ainda tem o risco de quebrar o ovo, né? Gente, quanto custa carimbar? Quanto trabalho a mais isso gera? Para um pequeno produtor, isso vai fazer diferença? Mas e para o grande produtor? Ele está preocupado com isso? Não sei. Acho que não, né? É até bom. Fica mais caro para ele, ele aguenta. Quando o pequeno quebrar, ele vai lá e compra o pequeno. E vai se formando um monopólio. Através de pequenas mudanças legislativas. Dia por dia. Dia por dia. Eu fiquei feliz nesse post que eu abri. Tinha uma tia do Zé falando, aquilo que você sempre fala, né? Você muda uma regrinha para você obter o monopólio do país. Pois é, exatamente isso. O governo brasileiro só consegue, parece que, entrar em campo para criar monopólio. É incrível a capacidade do PT em criar campeões nacionais. Mas vamos lá. Vamos falar de uma coisa bem curiosa. De quem estamos falando? Só vamos saber daqui a pouco. Aqui os mais espertos e acompanham
o mercado é de criptomoedas, já vão saber. Vai vendo. Rafael Gloves é um cara 100% de direita, de forma assim inquestionável. Cara, ele apoia Bolsonaro, apoia mesmo, tá lá, fica dando direto até nos intergalácticos. E ele comenta o seguinte: uma certa pessoa fez um post de uma criptomoeda e em poucas horas, né, foi coisa de 2 horas, foi 2 horas, eu acho, foi 4 horas, bateu 4,7 bilhões de dólares de uma alavancada assim rápida. E aí, em poucas horas, depois de conseguir todo esse valor, tudo virou pó. Tudo virou pó. A realidade é que tirando o Bitcoin, a gente virou várzea. Aí depois ele volta. Esse rapaz que fez isso, ele cometeu um erro que terá consequências. Tirou seu eleitor para burro, recomendando compra de shitcoin e depois postando foi mal. Eu tava doidão, não sabia o que era. Muita gente se F grande nesse pump and dump. Aí eu pergunto para vocês, vamos supor. Vamos pegar um político de esquerda. Se Nicolás Maduro faz lá uma recomendação, compre essa moeda. Tu vai lá e compra. O negócio sobe, depois vai lá um tombo. Desaparece com 5 bilhões de dólares. O que é que tu ia falar? Golpista. Vamos derrubar o Maduro. Ah, o Maduro não sabia, tava doidão. Qual é, Maduro? Como é que você ia tratar se fosse o Maduro? Vamos continuar. Fernando Ures. Os mais conhecidos liberais brasileiros. Que papelão. Essa não precisava. Meu Deus, como é que esse cara fez isso? Aí vem o nosso Ideias Fecais. Rafael Lima, do Partido Novo. Eu ainda tô tentando entender, bicho. Quer dizer que ele realmente caiu no papo de algum fraudador e divulgou o projeto do cara. Meu Deus! Aí o Augusto ele já perdeu a paciência, né? Ô, meu Deus, coitadinho. Ele caiu, ele não sabia de nada. Ele caiu num golpe, né? Ah, mano, tu não é inocente desse jeito. Aí, essa matéria saiu em vários portais. E aí eu resolvi pegar da Gazeta do Povo, porque é um jornal de direita, né? Uma pessoa promove criptomoeda, deleta post, se retrata, oposição quer impeachment. Fulano ali promoveu através da rede social, né? Um projeto aí chamado Libra, um ativo baseado em um projeto, depois eu falo o nome do projeto, cujo objetivo é financiar pequenas empresas. A divulgação por parte do presidente fez o valor da moeda disparar. Entretanto, em seguida, a moeda colapsou e a mandatária pagou o post. Em sua defesa, alegou que não estava ciente dos detalhes do projeto depois que tomou conhecimento e decidiu cuidar de fundar a moeda virtual. Vem cá, gente. Tu é um líder político, falas em nome da nação. Tu acha prudente tu divulgar uma coisa que tu não sabe o risco e que envolve 5 bilhões de dólares? Que papinho é esse, viu? O post original, fruto da polêmica, era acompanhado da seguinte mensagem: a tropa liberal está crescendo. Este projeto privado se dedicar a incentivar o crescimento da economia por meio de financiamento de pequenas empresas, startups, o mundo quer investir, blá blá, Libra. A queda da moeda veio após a retirada de quase 90 milhões de dólares em poucas carteiras digitais que concentravam 82% do total circulante. O negócio começou a crescer, a galera foi lá, deu um rapa, tiraram 90 milhões de dólares e tudo concentrado, basicamente assim na mão, se não me engano foram 10 ou foram 15 carteiras. Quem aplicou o golpe? 10 a 15 pessoas. Tinham 82% das movimentações ali. Passou a rasteira em todo mundo. E esse líder político participa disso daí. Se fosse o Maduro, o que é que você falaria? Se fosse o Lula, você ia aceitar o Lula falar: pô, eu não sabia de nada, pô, eu não sabia, quando eu tive conhecimento do que era, eu apaguei o post no Twitter. Como é que você ia tratar se fosse o Lula? Eu me leio. E aí? Ah, mas... não vai ser hipócrita, viu? A Argentina liberal cresce. Deixa lá a chave, né? Tudo bonitinho. Olha o nome do projeto. Viva la Liberdade. Essa parada de dar defesa da liberdade. Vocês sabem muito bem que eu não compro o Milei, né? Já falei isso por diversas vezes. E eu fico só observando. Assim, eu entendo o pessoal falando: não lá Argentina, pra saber realmente se deu certo, se deu errado, tem que esperar, tem que ver, porque teve lá, foram anos de peronismo.
Beleza, eu compreendo esse argumento aí, todo mundo coloca, mas eu não sei se o que o Milei tá fazendo lá realmente vai dar certo. Eu realmente não sei, eu torço pra dar certo, porque eu acho que isso aí pode influenciar no Brasil. Aí quando o Milei apagou a postagem, ele falou isso daqui, ó. Algumas horas atrás, postei um tweet, como fiz tantas outras vezes, apoiando uma suposta empresa privada com a qual, obviamente, não tenho nenhuma conexão. Será que o Milei não tem nenhuma conexão? O pessoal na internet, a nossa padroeira, a Nossa Senhora dos Prints, parece que não tá do lado do Milei nessa, viu, Milei? Eu não estava ciente dos detalhes do projeto e depois de tomar conhecimento dele, eu decidi não continuar a divulgá-lo. Por isso eu apaguei o tweet. Aí o cara é tão cara de pau que ele inverte o ônus da coisa aos ratos imundos da casta política que querem se aproveitar dessa situação para fazer mal. Quero dizer que a cada dia eles confirmam quão vis os políticos são. Vis? Cara, tu é o presidente de um país. É o presidente de um país fazendo recomendação de compra, cara! E a culpa é da oposição. Você tá louco? Enfim, e aumenta a nossa convicção, dá um chute na bunda deles. Viva la liberdade, caralho. Tá maluco um cara desse. Olha lá Nossa Senhora dos Prints, ó. Não conheço ninguém. Não tenho nenhuma conexão. Aqui a galera, ó, da Keep Protocol. Olha lá o Milei lá com o zóio puxado. Oh, Milei. Tá lá, ó. Viva a Liberdade Projeto. Quem foi que fez? Foi a Keep Network. Tá lá, ó. Pera aí, irmão. Olha lá também, ó. Isso aqui não é estranho? O site foi criado horas antes do lançamento, conforme mostrado abaixo. O domínio foi registrado por um período de registro de 1 ano. Só 1 ano? Um projeto sólido como esse é registrado só por 1 ano? Não há informações públicas sobre o proprietário e há vários status de domínios restritos. Viva a liberdade! O token foi criado 3 minutos antes de Milei recomendá-lo no Twitter. Aí viu, Milei? Postagens aí nas redes sociais rodando, né? Aí a gente volta aqui nos nossos liberais. Que papelão, né? Mostrar aqui uma coisa pra vocês, que talvez agora faça um pouco mais de sentido. Episódio 1427. Nesse episódio, tava rolando na época, né? Foi em setembro de 2023, tava na CPMI. Quem que tava na CPMI do Rio de Janeiro? O Wellington Macedo, que é o cara que dirigiu o carro. Ele dirigiu o carro do George Washington, que agora já está em regime aberto. Já está em regime aberto, né? Não pegou ainda centena de cadeia, não. Já está em regime aberto. Deixa eu ver. Ó. Hoje na CPMI do seu envolvimento financeiro do cara que colocou uma bomba no aeroporto. Tá vendo, né? Foi episódio. E ele tá falando disso hoje. Olha como as coisas encaixam. Foi nesse episódio, a gente falava lá. Relembrar que ele tava lá no dia que colocaram fogo em Brasília. Né? 14 de dezembro. Falávamos do ciclo do Salvador. E aí eu trago essa notícia. E eu falava, gente, veja aí o pessoal empolgado com o Milei. Eu fico meio assim, cara. Essa notícia, ela me pegou demais. Cresce apoio a Milei entre a elite econômica. A elite econômica, normalmente a elite econômica de todo o país, é meio oligárquica. A elite econômica, ainda mais se você fala que a Argentina está sendo governada há anos pelos peronistas e tudo mais, ou seja, há anos a elite econômica vai estar próxima desse governo de esquerda. É como se você falasse assim, né? O Milei caiu nas graças dos Moreira Salles, da família Setúbal. Eu fiquei meio assim, né? Eu fui lá para a lei. Num salão cheio de personalidades do establishment, veja que é uma matéria que sai no Valor Econômico e a matéria originalmente da Bloomberg, do Michael Bloomberg, em oposição ao Trump. Ficou evidente não só os eleitores insatisfeitos que estão dispostos a deixar suas convicções em suspenso em apoiar o anti-establishment, né? Ele era a principal atração da reunião anual que teve o Council of the Americas, um grupo dos Estados Unidos de fomento à abertura de mercados e do livre comércio no continente. Eu olhei assim, eu falei, mano, o Council of the Americas é lá dos Rockefeller. Abriu o mercado, eu falei, cara, o Milei é estranho, pô. Gente, de discurso bonito, eu tô cansado. Por isso que eu não troco o Bolsonaro por essas porcaria que aparece. Eu gosto do perfil do Trump. Trump é que eu falo, vejo que tem uma solidez. Vocês nunca me viram comprando Milei, é sempre eu falando, pô, tô aqui, ainda não me comprou, torço pra dar certo, porque se der certo lá, acho que pode impactar.
Mas tá rolando aí cada dia mais umas coisas que eu boto a mão na consciência e me pergunto, né? Enfim, quero colocar aqui com vocês. Não precisa odiar o Milei por causa disso, não. Mas, às vezes o brasileiro tem a mania de olhar lá pra fora e olhar, nossa, não sei o que. Você pega o Bukele, por exemplo. Precisando de um Bukele no Brasil. O que é um Bukele? Um Bukele não é só o presidente da República. O Bukele é o presidente junto com a maioria no Congresso para fazer o que quiser. Mas ampla maioria mesmo, mais de 2/3 do Congresso. Isso é ter um Bukele. Então, às vezes as pessoas romantizam muito com o que está do lado de lá e não olham para o que está acontecendo no Brasil. Vocês já viram o Bolsonaro fazer isso daí? Eu não vejo o Bolsonaro sendo irresponsável na hora de colocar pessoas para cima. Eu não vejo ele com essa responsabilidade de promover coisa que o povo pode perder dinheiro. Imagina que fosse no Brasil. Se fosse o Bolsonaro que fizesse isso como presidente da República, tu acha que o Supremo ia fazer o quê? Tu acha que o Supremo Tribunal Federal ia fazer o quê? Tu acha que o PSOL ia fazer o quê? Assim, eu vejo o povo joga pedra, rapaz, em Bolsonaro, dia sim, dia também, dia sim, dia também, mas Milei é bom, Trump é bom, todo mundo é bom, só não presta Bolsonaro. Sei lá, velho, reavalia aí a vida, viu? Até o próprio Bukele, o pai lógico também não é perfeito. A gente tá olhando daqui e vê que ele combate o mesmo crime. Será que às vezes ele não passa do ponto em alguma coisa? Eu não sei, eu não tô lá, não sou especialista em El Salvador. Eu sei que o que eu vivi e eu vejo diariamente é a história brasileira. Essa eu conto. Conto com fatos, conto com notícia, vejo muita coisa e faço afirmações que são contundentes, porque eu sei do que eu tô falando. Eu acho que o santo de casa é porque o povo tem aquela coisa, santo de casa não faz milagre. O povo não escuta o santo de casa. O povo quer olhar lá a grama do vizinho, não é isso? Quando a mãe vai lá e fala, não escuta. Agora, quando é o amigo que fala, aí vai e faz o que dá errado. Não era pra ter escutado a mãe? Escuta a mãe, escuta o pai. Não, o pai e a mãe não presta. Tem que ouvir o coleguinha lá de fora, que sempre sabe das coisas. Enfim, eu vejo comportamentos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. O Trump lá tá falando, a US Steel não vai vender. Mas não pode vender pros japoneses, que são nossos aliados. Não vai vender. Não vai vender o US Steel. Siderurgia é peça-chave para um país. Não só de geopolítica, mas para empregos qualificados. Não vai. Já Milei vendeu a deles para um fundo americano, não sei nem qual é. São políticas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Mas ambos são de direita. Só não vai me falar que Trump é comunista, né? Enfim. Queria muito falar sobre isso, né? Tem aquele gostinho de... Avisei, né? Não compra assim, de braço aberto. Também não precisa odiar o cara não, mas... Essa história é esquisita. Recomendo a vocês. Tem muito canal aí do pessoal que só faz cobertura de mercado, de criptomoeda, que já tá comentando sobre esse escândalo. E é coisa estranha, viu? Você vê que nem a turma liberal brasileira, Partido Novo, tá conseguindo passar pano pra isso. Enfim. Eu agradeço, graças a Deus, que tem um velho Jair. Obrigado, velho Jair, passa pano. Até hoje o senhor não me colocou em nenhuma enrascada. Obrigado. Obrigado, velho Jair. Obrigado, Jair Bolsonaro. Vou mandar o vídeo de Bolsonaro lá. Você pode ver lá no Telegram de novo. E, como sempre digo, né? Se quiser meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. Se for assinante do Atlas, pega o Atlas de janeiro de 2024, quando teve Fórum Econômico Mundial, e lê lá o que tá da participação do Milei. Lê os comentários que eu coloquei lá da participação do Milei. Vê se envelheceu bem. Perante é o que a gente tá comentando aqui hoje. Dá uma olhada lá. Não é difícil, você vai encontrar. Dá uma olhada lá, inclusive. Dê uma olhada. Fica aquele grande beijo, grande abraço. Tamo juntos. Valeu, amigos. Fui.